Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, do versículo 17 ao 30. Só lembrando que eu tenho a Bíblia, a Palavra de Deus, né? E também temos aqui a liturgia diária. Eu vou fazer a leitura junto com a liturgia diária. Diz assim: Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai, o que enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que eu escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso agir, o nosso proceder, ele tem um respaldo, ele tem um fim. Nós fazemos o bem, nós teremos a vida eterna. Se fazemos o mal, a condenação. E Jesus deixa bem claro que ele não vai poder fazer nada neste momento, porque ele é justo e vai julgar conforme o que eu escuto e o que presenciou. Então, com esse agir, com esse pensamento, vamos tirar um direcionamento da palavra de Deus hoje. Jesus, ele estava sendo condenado por aqueles homens, procurado para matá-lo, porque ele tinha violado o sábado. Os judeus queriam matá-lo porque ele tinha violado o sábado. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de Pai. Então, queridos irmãos, por falta de compreensão da palavra, por falta de entendimento da palavra, hoje, nós, católicos, apostólicos, romanos, entendemos que a nova e eterna aliança, como Jesus disse, a ressurreição, no domingo, onde que ele ressuscita, é o sangue da nova e eterna aliança, o novo agir de Deus. Então o domingo é o novo agir de Deus, fazer isso em memória de mim, onde que a igreja se reúne desde lá do Atos dos Apóstolos. Então hoje nós temos o domingo como o dia do Senhor. É esse dia que nós temos o dia da nova e eterna aliança. Então nós não violamos, nós não deixamos o sábado de lado, mas todos os dias é o dia do Senhor para nós. Então todos os dias é o dia de nós olharmos para Deus. Todos os dias é o dia de nós orarmos e estarmos diante de Deus, que nós fazemos todos os dias. Então, nesse tempo que nós temos 1 hora, 2 horas com Deus, é um tempo de qualidade. E é justamente isso que Deus nos pede, que estejamos para Ele. A questão do trabalho, do descanso, o dia do Senhor, é esse descanso que o Senhor vem nos dizer. Não é um descanso diante da falta da compreensão. É um descanso onde que nós temos um dia com Deus, um dia para convivência com amor, um dia que nós tiramos para fazer o bem. E nesse dia é um dia que nós praticamos a graça de Deus, na presença de Deus. Então, quando nós fazemos isso, fazemos com amor, com obediência, no domingo, dia do Senhor, que é o dia da nova e eterna aliança, onde que nós
agimos o nosso coração e deixamos ele agir. Mas o que eu quero dizer para nós hoje é que diante de tudo isso, Jesus nos deixa bem claro que ele está no Pai e o Pai está nele. Então ele diz assim: o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. Então ele diz aqui para nós que o dia do sábado, o dia do Senhor, todo dia é o dia de fazer o bem. Então ele estava fazendo bem, ele tinha feito a cura do homem, ele tinha mandado o homem pegar a maca e se levantar. E nesse dia, os judeus não faziam nada. Então, meus irmãos, ele veio para trazer a plenitude à lei. Ele veio nos ensinar o que nós devemos fazer no dia de sábado, o dia do Senhor, que é todos os dias para nós. Esse dia do sábado não é o dia de fazer o bem. Então, quando você faz o bem, você está fazendo a vontade de Deus. E ele fez o quê? Ele curou e pediu para o homem pegar a maca e levantar. Ele não podia carregar a maca. Porque no dia do sábado você não pode apagar nenhuma luz lá para os judeus. Porque não pode lavar uma louça, não pode fazer nada. Agora, se você fazer algo de bom, você está ajudando alguém, você está praticando o bem, está errado? É isso que Jesus queria mostrar para eles. Que não era errado fazer o bem. E eles estavam radicalizando a palavra. Estavam radicalizando o entendimento da palavra. E é o que muitos fazem até hoje. Radicalizam e não se deixam entender junto com a igreja, não se deixa compreender junto com a palavra de Deus, os ensinamentos que Jesus deixou, não quis ouvir a verdade. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que a palavra de Deus nos traz esse ensinamento de fazer o bem diante do olhar de Jesus, diante da presença de Deus, que ele diz: aquele que crê em mim, ouve a minha palavra, esse está em mim e eu estou nele. Então, quando nós praticamos o bem dentro da nossa casa, da nossa família, nós estamos sendo obedientes a Jesus. O que é praticar o bem? O que é fazer o bem? É ser obediente à voz de Deus. É ser obediente aos mandamentos. É ser obediente diante do pecado. É ser obediente diante do teu agir, do teu falar, do teu proceder. E detalhe, irmão, o filho não pode fazer nada por si mesmo, porque ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Quando eu li esse versículo, já me veio assim: nós somos pais, mães, nós somos filhos. Então tudo que eu vejo meu pai e minha mãe fazer é um incentivo para mim, porque estou sendo modelado por esse agir. E quando eu estou sendo modelado por esse agir que nós como exemplos de pais, nós como exemplos de mãe, eu ensino a fazer ou praticar o bem, a ter a salvação, a vida eterna, a conduzir para esse caminho do bem, ou eu ensino a fazer o mal. Ou eu ensino com as minhas atitudes, uma raiva, uma ira, uma falta de perdão, uns maus tratos, com os maus ensinamentos. É para a gente refletir isso aí hoje. Me vem muito forte. O que a palavra diz para mim? Diante do meu Senhor, Ele nos ensina a plenitude da lei, a plenitude do sábado. Diante de ser obediente ao Pai, porque Ele não faz por si mesmo, porque Ele está no Pai, Ele vê o Pai fazer e Ele faz. Nós, trazendo para a nossa vida, como prática do bem, para que a gente possa ganhar a vida eterna, estou ensinando a fazer o bem? Estou sendo um pai, uma mãe que estou dando um bom exemplo? Estou sendo um filho que dou um bom exemplo também diante dos meus irmãos, diante da minha família, diante do meu agir? Sabe, irmãos, como eu ouvi dizer uma vez, tem muitas pessoas que não vão parar para ouvir o Evangelho. E o único Evangelho que essas pessoas vão ver é a tua vida, a tua atitude. Então, assim, não que nós não vamos errar, não que nós não vamos pecar. Pelo contrário, diante de um erro, diante de uma falha, como que eu vou evangelizar? A pessoa vai ver a minha humildade, vai ver eu pedindo perdão, vai ver eu me reconciliando, vai ver eu mostrando que eu sou falho, mas que Deus está comigo e eu preciso mudar. É nesse momento que as pessoas percebem o agir de Deus. Não é somente você ser aquela pessoa que não faz nada de errado, aquela pessoa que não comete nada de um delito. Glória a Deus, meu irmão, você chegar a esse estado de santidade. Mas quando você erra, quando você peca, e você tem a humildade de pedir perdão e se reconciliar, e o seu filho, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, aquela pessoa que é teu amigo, presencia este agir, ele fala: nossa, como foi bom eu ver isso.
porque é um ensinamento de humildade. Então, com esse agir, com esse falar, com esse proceder, o que o texto me leva a dizer a Deus? Senhor, eu quero dar um bom exemplo. Coloca a mão no teu coração. Senhor, eu quero fazer o bem. Senhor, dai-me a graça de olhar para dentro do meu agir, do meu proceder, diante daquilo que o meu filho, a minha filha, a minha família hoje precisa experimentar com o meu agir. Eu quero pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu dei mau exemplo. E eu quero restituir quando eu cometer o erro, quando eu cometer a minha falha, quando eu pecar, quando eu der mau exemplo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha em meu auxílio. Mostre-me, Senhor, a meus erros. Mostre-me, Senhor, aquilo que eu estou dando mau exemplo, para que eu possa dar bom exemplo, para que eu seja este canal que chega até a Tua presença, Senhor. Que o meu agir, o meu proceder, os meus ensinamentos diante dos meus filhos sejam bons exemplos, para que eu seja um canal para Te apresentar, Jesus, diante dessas pessoas, diante desses irmãos, diante dos meus filhos, diante da minha esposa. Levanta a tua mão, irmão. Peça para que Deus dê essa graça para nós hoje. Peça para que Deus dê para derramar do nosso coração o bom exemplo. De que jeito? Olhando para Jesus. Para que eu e você possamos ter a graça, irmãos, de viver a graça. Nós temos que perguntar: Jesus fazeria isso que eu estou fazendo? Jesus levantaria a voz como eu levanto? Jesus fazeria o mal como eu faço? Jesus trairia? Jesus falaria mal? Jesus falaria mal pelas costas? Jesus falaria as palavras que você disse? Jesus fazeria o que você fez? Por isso, irmão, que Jesus disse: eu estou no Pai. Tudo que eu faço é o que o Pai diz. O que eu estou no Pai é o que eu vejo o Pai fazer e eu faço. Porque Ele nos dá o exemplo da autoridade de um pai, da autoridade de uma mãe, de um filho que vem com a obediência, de uma esposa, de um esposo que vem com o direcionamento do fazer o bem, não ensinando a fazer o mal, não ensinando coisas erradas. Liberta, Senhor, as nossas famílias de todas as situações malignas, de todo o mal que nós ensinamos, de todas as coisas erradas, de todas as situações erradas, que hoje o agir também, o proceder, Senhor. Dai-nos a graça de educar nossos filhos corretamente. Peço perdão pelas falhas que eu como pai já cometi, que a minha esposa, que nós somos uma só carne, cometeu de errado também, os maus exemplos que demos, mas nós queremos ser bom exemplo hoje, Senhor. E neste momento eu te peço, dai-nos a humildade diante de uma correção, dai-nos a humildade também de reconhecermos as nossas falhas, para que a gente seja um bom exemplo, mas que o nosso bom exemplo mostre e seja o caminho para a Tua presença na vida dos nossos filhos, para a Tua presença na vida dos nossos irmãos, para a Tua presença, Senhor, na vida daqueles que ouvem hoje a Tua palavra, porque o Senhor é o nosso tudo, o Senhor Jesus é o nosso tudo da nossa vida. E eu creio, Senhor, junto com a nossa mãe Maria, nós olhamos para Ti, a nossa mãe que nos dá o caminho, que também enxerga nossas falhas, que também enxerga as nossas necessidades e apresenta para Ti, Jesus. Por isso, nós nos unimos como igreja, junto com a nossa mãe, também olhando para nós, vendo aquilo que nós necessitamos e apresentando para Ti, Jesus. Que a nossa humildade chegue ao ponto de nos reconhecermos falhos, de nos reconhecermos dependentes da Tua presença. Por isso, Senhor, dai-nos a graça de darmos bons exemplos. Dai-nos a graça de olhar para dentro da nossa pequenez e cada dia a correção e a cada dia a redenção dos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado